Estritamente falando, um caixão é apenas um container especial usado para transportar, colocar e enterrar um ente querido. No entanto, um olhar mais atento aos vários rituais de enterro mostra que nem todos os caixões são iguais. Não importa se é luxuosamente decorado com sarcófagos egípcios antigos, caixões místicos de árvores ou caixões de vidro da Branca de Neve. Quando se trata de colocar uma pessoa para descansar, as pessoas são bastante criativas. Hoje vamos cobrir algumas histórias assustadoras de caixões que foram descobertos ao longo dos anos, bem como lendas urbanas sinistras sobre estranhos rituais de enterro. Antes de nos aprofundarmos nisso, certifique-se de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para ver um dos caixões mais estranhos já descobertos. Um caixão em seu próprio jardim. Em nenhum outro lugar a vida é tão descontraída como em suas próprias quatro paredes. Longe dos olhares do público, nós podemos relaxar e descontrair, sem nos preocuparmos com o que os outros pensam de nós. Entretanto, a situação fica complicada quando a atmosfera ociosa da sua própria casa é perturbada por eventos inexplicáveis. Imagine que você está sentado confortavelmente no sofá e, de repente, você ouve passos altos no sótão, mesmo que todos os outros membros da família estejam na sala de estar com você. O que soa como uma cena assustadora de um filme de terror à primeira vista, foi parte da incrível realidade para John e Erica Carner por muitos anos. O casal de São Francisco não conseguia encontrar uma explicação para os passos misteriosos acima de suas cabeças. No entanto, os dois americanos tinham 2 filhos. Os barulhos misteriosos também ocorriam quando os pequenos estavam brincando felizes no jardim ou estavam deitados em suas camas. Olhares regulares no sótão não proporcionavam nenhuma nova ideia. Nenhum animal ou qualquer outro hóspede não convidado se sentiria confortável aqui. Eventualmente, foi uma pura coincidência que trouxe à tona a suposta fonte desses eventos sobrenaturais. A família Carner contratou uma empresa de construção para ajudá-los a criar um novo projeto para seu jardim. Quando os construtores começaram a trabalhar, eles logo fizeram uma descoberta horrível. O caixão de uma menina estava debaixo dos canteiros de flores o tempo todo. O caixão era feito de metal e tinha 2 janelas de visão na tampa. Como o caixão estava bem fechado na época, a jovem ainda estava notavelmente bem preservada. Com a ajuda da moderna análise de DNA, os especialistas convocados conseguiram determinar a identidade da criança. Portanto, sabemos hoje que essa era a jovem Edith Howard Cook, que faleceu em 13 de outubro de 1876, com apenas 2 anos de idade. Mas como aconteceu que a criança foi colocada para descansar no jardim de uma casa, de todos os lugares possíveis? Como você provavelmente já pode imaginar, os bairros modernos nem sempre consistiam apenas de casas unifamiliares convencionais. Na verdade, a área correspondente foi usada como cemitério até o início do século XX. Quando o cemitério foi finalmente fechado, todos os restos mortais deveriam ser exumados e transferidos para outro cemitério. Todos, menos o de Edith Cook. O motivo pela qual a garota foi deixada em seu túmulo original há mais de 100 anos é desconhecido. O que é certo é que a descoberta de seu corpo e a subsequente transferência para um cemitério intacto foi acompanhada por um evento notável. Desde o dia em que Edith deixou o Jardim dos Carners, os passos no sótão nunca mais foram ouvidos. Caixões suspensos. Terra a terra, cinzas a cinzas, pó ao pó. Esta fórmula frequentemente citada explica por que nós colocamos nossos entes queridos para descansar no solo de todos os lugares. A ideia por trás dessa forma de enterro é que nós trazemos as pessoas de volta para onde elas vieram. De acordo com a história bíblica da criação, Adão, o primeiro homem, foi criado a partir do barro. Porém, embora a maioria de nós aceite a história oficial da criação e coloque nossos entes queridos para descansar de acordo, as coisas eram completamente diferentes em uma certa região da China, há muitos anos atrás. Na verdade, as pessoas aqui uma vez não preferiam enterrar os caixões dos mortos no chão, mas sim erguer os caixões ao lado de uma montanha. A origem desse costume extraordinário ainda é um grande mistério. Entretanto, os pesquisadores assumem que este era um ritual que tinha milhares de anos de idade. No entanto, as pessoas que introduziram esse tipo de enterro não existem mais hoje,
e é por isso que talvez nunca saibamos o motivo real por trás dos caixões pendurados. Particularmente bizarro é o fato de que as faces das rochas correspondentes também são adornadas com inúmeros fragmentos de ossos. Como é bem sabido, mesmo um caixão que foi preso a uma montanha não dura para sempre e em algum momento começa a se desintegrar e a revelar seu conteúdo. Caixões em miniatura. O ano é 1836 e um grupo de crianças estão caçando coelhos perto de Edimburgo. Enquanto os pequenos correm atrás de suas presas saltadoras, um estranho detalhe chama sua atenção de repente. Curiosas como as crianças são, os pequenos decidem chegar ao fundo das formações misteriosas, que estão meio cobertas de sujeira. O que eles então trazem à luz é muito mais bizarro do que os coelhos convencionais. Na verdade, as crianças se depararam com 17 minúsculos caixões de madeira. Em detalhes, os containers perturbadores tinham apenas 10 centímetros de comprimento. Ainda mais assustadores do que os caixões em miniatura eram o conteúdo deles. Os objetos não tinham os restos mortais de pequenos animais, por exemplo, mas sim bonecos de madeira com olhos bem abertos, esculpidos em seus rostos. A descoberta arrepiante das crianças logo se espalhou entre o resto da população. Enquanto alguns residentes acreditavam que essas eram relíquias de um ritual de magia negra, outros suspeitavam que os bonecos eram, na verdade, os corpos de mortos ou duendes. Até hoje, nenhuma indicação foi encontrada sobre quem fez os caixões de madeira ou qual o propósito que eles serviam. O caixão vazio do imperador Alexandre. De acordo com a história oficial, Alexandre I morreu em 1825, após uma curta e grave doença. Mas logo após a morte do imperador russo ter sido anunciada, as primeiras pessoas começaram a afirmar que o poderoso monarca ainda estava de fato vivo e bem. Entretanto, essas lendas foram alimentadas pelas estranhas circunstâncias que envolveram a autópsia e o subsequente enterro. Durante o exame final, o rosto do homem morto foi coberto por um pano, por ordem urgente de sua viúva. Enquanto o falecido era então transferido de volta para São Petersburgo, ninguém estava autorizado a olhar para dentro do caixão. Muitos anos mais tarde, o rumor sobre a morte falsa do imperador realmente retornaria ao ímpeto, uma vez que Alexandre II, sobrinho de Alexandre I, queria chegar ao fundo das lendas intermináveis sobre seu tio. Ele mandou abrir o caixão em 1866. O resultado incrível foi que o caixão estava vazio. Devido a essas circunstâncias inexplicáveis, muitas pessoas ainda estão convencidas de que o governante russo apenas fingiu sua morte para ir voluntariamente para um exílio secreto. Na verdade, com o tempo, muitas pessoas relataram ter visto Alexandre I como um homem velho muitos anos mais tarde. Na época, não seria um exagero assumir que o homem tivesse simplesmente se cansado das incontáveis horas que passou governando seu país. Afinal de contas, ser o líder de uma nação é muito cansativo. Um olhar para trás na história mostra que Alexandre tinha governado a Rússia por cerca de 24 anos, mais ou menos. Portanto, é fácil entender que ele pode simplesmente ter se cansado e querido passar o resto de seus dias escondido. Isto realmente começa a fazer sentido quando você considera o fato de que ele pode ser desprezado por seus colegas e seguidores se ele simplesmente desistisse e entregasse o cargo para outra pessoa. Até este ponto, o cargo de governante era quase exclusivamente entregue aos parentes após a morte do governante. Isto significa que se um governante não queria mais governar, ele podia ser visto como um desistente, ou pior ainda, ele pode até mesmo ser visto como um traidor por seus seguidores. Então, é bastante fácil entender porque Alexandre fingindo sua morte faria muito sentido, mesmo que a verdade viesse à tona muitos anos depois. Sarcófago amaldiçoado. Alexandre o Grande é um dos indivíduos mais famosos e mais bem documentados da história antiga. No entanto, a vida e a morte de Alexandre guarda incontáveis mistérios que até hoje permanecem sem solução. Alexandre o Grande era conhecido por ter governado a Grécia até cerca de 323 a.C., quando de repente ficou doente e faleceu cerca de 2 semanas depois. Muitas pessoas acreditam que Alexandre foi envenenado após entrar na Babilônia. No entanto, descobertas e investigações recentes podem provar que Alexandre simplesmente ficou doente e que sua morte foi, de fato, um erro. Na época da morte de Alexandre, haviam inúmeros suspeitos que afirmam ter testemunhado seu estado envenenado em primeira mão, incluindo sua esposa, seu irmão e muitos civis.
Entretanto, uma parte muito importante da história que nunca foi testemunhada foi o envenenamento em si, o ato de Alexandre ter sido envenenado. Isto naturalmente deixa muito espaço para dúvidas, e no mundo de hoje, o envenenamento certamente não seria a primeira suposição. Na verdade, muitos dos sintomas que Alexandre mostrou durante seus últimos dias, tais como febre alta, suor e dor abdominal, poderiam até ser explicados por algo tão simples quanto intoxicação alimentar ou mais provavelmente malária. Agora, isto pode simplesmente soar como uma teoria de conspiração no início, e de certa forma é, mas o fato é que há espaço mais do que suficiente para lançar dúvidas razoáveis sobre o fato de que Alexandre foi envenenado. Embora possamos finalmente saber com certeza nos próximos anos se um punhado de arqueólogos forem autorizados a pesquisar e possivelmente cavar na sepultura de Alexandre o Grande. Com a tecnologia atual, podemos finalmente ser capazes de descobrir se Alexandre foi afetado por um vírus, um tipo de intoxicação alimentar, ou se ele foi legitimamente envenenado por aqueles que se opuseram a ele. Entretanto, há um pequeno contratempo com este plano que você já deve saber. Ninguém sabe onde este homem foi enterrado. Sim, o túmulo de Alexandre o Grande nunca foi descoberto, e todos esses anos mais tarde, os especialistas não têm a menor ideia de onde ele foi colocado para descansar. A lenda diz que seu corpo foi preservado com mel e enterrado em algum lugar em Alexandria. De acordo com vários relatos, seu túmulo deveria ter sido belamente decorado, para que ele tivesse tudo o que pudesse precisar na vida após a morte. Com isto dito, é lógico que se seu túmulo for encontrado, ele provavelmente estará cheio de relíquias antigas, que valem milhões de dólares. Porém, até hoje, nós não temos ideia de onde o lugar de descanso de Alexandre pode estar realmente escondido. Túmulo de vampiro. Em Connecticut, não importa se são ocorrências inexplicáveis, ondas devastadoras de doenças ou mortes misteriosas. Se você perguntasse à população supersticiosa alguns séculos atrás sobre a causa dessas tragédias, a resposta era sempre a mesma: vampiros, temendo nada mais do que um morto-vivo sugador de sangue, se levantando de sua sepultura e retornando ao mundo dos vivos. Os humanos então realizavam rituais de enterro extremamente bizarros, destinados a aprisionar o monstro na vida após a morte para sempre. A história de um velho caixão encontrado no estado americano de Connecticut há algumas décadas também mostra como tais costumes eram realmente perturbadores. O falecido, que morreu há cerca de 200 anos, foi sem dúvida confundido com um vampiro por aqueles ao seu redor. Por esta razão, alguns órgãos, como o coração, foram removidos do falecido após a morte e depois queimados. Ainda mais estranho, aparentemente, o suposto vampiro foi enterrado 2 vezes. Acredita-se que os parentes do falecido só decidiram após o primeiro enterro exumar o falecido e ter os rituais cruéis de vampiro realizados. Os enterros ritualísticos de vampiros não se limitaram aqui, no entanto. Em muitas partes do mundo, os vampiros teriam sido enterrados de cabeça para baixo ou teriam até mesmo tijolos alojados em suas bocas, acreditando que isso manteria suas almas presas dentro de seus corpos. Hoje em dia, nós entendemos que os vampiros não existem de fato. No entanto, naquela época, as pessoas estavam muito preocupadas que os vampiros não só existissem, mas que essencialmente não podiam morrer. Portanto, eles recorriam a qualquer meio necessário para manter as almas dos vampiros presos dentro de seus corpos, para que eles não voltassem e assombrassem o mundo dos vivos. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. O que vocês pensam sobre esses caixões que foram encontrados e as histórias arrepiantes que os acompanham? Estamos aguardando seus comentários. Se a nossa viagem ao mundo dos caixões bizarros lhe interessou, por favor nos dê um joinha. E enquanto você faz isso, não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca mais perca nenhum vídeo. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima!